Oi. Feliz sábado, irmãos. Feliz sábado. É um prazer muito grande estar aqui junto com vocês nesse sábado. Os também que nos acompanham também pela internet. E que essa mensagem possa fazer efeito nas nossas vidas. E existe dois temas que a nossa igreja precisa muito. E tem sido pouco falado. E eu me sinto na obrigação de fazer isso, porque eu fui escolhido para fazer parte do departamento da família, diretor de família. Então, existem dois temas que eu acredito que seja pouco falado. Em relação à família e também a relação à reforma de saúde. Eu vendo a menina aqui falando, as crianças, a gente vê a responsabilidade que a nossa igreja carrega sobre as costas. Mas hoje nós vamos falar a respeito de família, porque é algo que esse mundo, infelizmente, tem deixado a desejar e Satanás tem destruído famílias. E os detalhes é muito interessante. Aqui no livro de Atos capítulo 16, versículo 31, os irmãos quiserem acompanhar, aqui diz assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A pergunta é, você crê nisso, que você vai ser salvo, você e a sua família? Então, nessa manhã, Deus trouxe ao meu coração uma palavra a respeito da família. Porque a família, via de regra, todos nós temos família. E por mais que nós tenhamos desavença entre nossos familiares, mesmo assim nós amamos a nossa família. Até porque nos momentos mais difíceis das nossas vidas, quem aparece lá? A nossa família. Então é algo que, infelizmente, Satanás tem colocado às mãos dele e tem destruído famílias inteiras. Por que será isso? Eu acredito que a igreja hoje, ela precisa direcionar as pessoas nesse sentido de família. Porque a família hoje está sendo a instituição uma das mais atacadas dos últimos dias. E nós não podemos perder nossas famílias. Eu falo isso em perspectiva espiritual, física e moral também. Mas eu quero até o texto de salvação, e que nós sabemos que um dia todos nós vamos partir, né? Vamos morrer. Outros partirão às vezes primeiro. Mas nós temos a esperança de que toda a nossa família seja salva. E que muitos de nós também possamos passar pela morte, ou seja, possamos passar sem passar pela morte, passar pela vida, no caso, vida eterna, né? Ser transladada viva. Mas é necessário nós fazermos alguma coisa por a nossa família e por nós mesmos. E muitas das vezes nós esquecemos da nossa família. Nós vamos ver lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 24, que diz: portanto, o homem deixará seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Nós vemos aí nesse versículo que esse foi o plano de Deus para a família humana. Ou seja, para a família humana que se tornaria a família celestial.
E nós vemos que foi aí que onde o nosso inimigo mais trabalhou. Nós vemos que esse daí é um projeto que Deus fez. E acredito que Deus, ele não fez um projeto falido. Ele fez um projeto perfeito. Só que quando nós falamos isso, aí a pessoa pode dizer, isso é fácil. Mas quando nós vamos para a realidade da família e da vida, aí é outra coisa. E muitas das vezes, nós deixamos as frustrações nos abater e nos deixar tristes. E nós vemos que muitos perdem as suas famílias. Mas nós vemos, nós como povo de Deus, nós não podemos deixar nossa família se perder. E acredito que, segundo a palavra de Deus, só depende de cada um de nós. A nossa família é um projeto de Deus. Então esse projeto, ele tem que ser restaurado de novo. Em todos os sentidos. Tanto na vida espiritual, moral, fisicamente, em todos os sentidos da vida. Nós vemos um versículo aqui de Provérbio, capítulo 15, verso 27, que diz assim, ó. Quem procura ficar rico por meio da desonestidade, põe a sua família em dificuldade. Mas quem odeia o suborno, viverá mais. Muitas das vezes, temos vivido nessa geração em busca do ter. E esquecemos do principal, que é o ser. Corremos atrás de bens materiais, dia e noite. E esquecemos do que é o principal de tudo, que é o projeto de Deus, que é a família. Existem pais que não vê nem mesmo o seu filho crescer. Sai de madrugada, o filho está dormindo. Chega à noite, o filho está dormindo. Não tira um tempo para a sua família. Não tira um tempo para brincar com o seu filho, para conversar, para se divertir, para viver a vida como Deus tem mandado. Então isso é muito interessante, muito chocante. E muitas das vezes nós pais pensamos que nossos filhos, eles precisam só de presente. Só que o maior presente de um filho é a presença de um pai. E tenho certeza que aqui no nosso meio existe filho que não foi criado pelo pai, não teve a presença de pai. E quanto faz falta um filho, ou seja, um pai ao lado de um filho. E infelizmente nos dias que estamos vivendo, a preocupação maior dos pais é ganhar bens materiais. É tanto que tem muitos que falam, eu preciso fazer hora extra, que eu preciso ganhar mais, meu salário está muito pouco, para que eu possa dar o melhor para o meu filho. Só que esquece do principal, irmãos, que é a educação dele, é a presença do seu pai, do pai na vida de um filho, é muito importante. Até porque a palavra de Deus diz, se o Senhor não edifica a sua casa, em vão vigia o sentinela, não é isso? E outra coisa, os pais de hoje, ultimamente, eles têm deixado a desejar em relação aos exemplos para os filhos. Os pais foram chamados para ser o cabeça, ser o exemplo, por isso que Jesus foi o nosso exemplo. E o pai está na posição de Deus aqui na terra. Eu falo pai, mas também é as mães também que não tem esposo, que cria os filhos também. Ela está fazendo o papel mais importante de todos, que é a educação dos seus filhos. E a responsabilidade dos pais hoje é influenciar os filhos para Deus. Não só os filhos, mas também quem nos rodeia, a nossa família.
E uma coisa é certa: ou você influencia a sua família para Deus, ou você é influenciado pela sua família para o caminho errado. Aí quem decide é cada um dos pais e mães também. Olha só o que diz lá em Timóteo. Timóteo 5, acho que é o 2 Timóteo 5, versículo 8. Os irmãos quiserem acompanhar, está escrito aí, ó. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha só, Deus falando para nós: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua própria família, ele negou a fé e é pior do que os incrédulos. Olha só a responsabilidade. Interessante que nós, principalmente nós cristãos, muitas das vezes nós jogamos a nossa responsabilidade nas costas dos outros. Não tiramos um minuto para orarmos pelos nossos filhos e vivemos pedindo: ora pela minha família, ora pela minha família. Não que é errado pedir, mas o primeiro a fazer isso tem que ser nós, os pais principalmente. A profeta do Senhor fala que uma coisa que Satanás mais trabalha nos nossos dias é tirando o tempo do povo de Deus. É muito fácil pegar eles, porque é só tirar o tempo. Nós vemos aqui na escola sabatina a irmã incentivando a leitura da lição. A leitura da lição já é a última coisa que nós podemos fazer, porque o estudo da Bíblia já ficou para trás. Então só resta a lição. Então, se nós não tirarmos tempo para estudarmos, para se consagrar, ensinar nossos filhos no caminho certo que devemos andar, não tem como salvar a família assim. No livro de Lucas, capítulo 21, vamos lá, versículo 34, está escrito assim, ó. Olha só o que o próprio Jesus falou para nós: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre vós de improviso aquele grande dia. Olha só, olhai por vós, para que você não seja pego despreparado naquele grande dia. E qual é o grande dia? Ninguém sabe. Amanhã, o amanhã pertence a Deus. Então, o que quer dizer? Nós precisamos estar preparados todos os dias. Nós vemos aqui alguns exemplos na Bíblia de homens consagrados que foram luz para todo o povo da terra, todo o povo de Deus na terra. E nós vimos aqui, lá no livro de 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, que fala a respeito de Davi. Davi foi considerado o homem segundo o coração de Deus. E aqui no versículo 1, Davi, ele tinha morrido. E seu filho Salomão, ele assumiu o reinado. Aqui no versículo 1 diz assim: porém, unicamente por amor a Davi, teu pai, não farei nenhum mal a ti, por causa de teu pai. Quer dizer o quê? Salomão, ele tinha desviado dos caminhos do Senhor. Principalmente, a profeta do Senhor fala que ele começou a adorar deuses, os deuses da rainha de Sabá. Ele começou a se desviar dos caminhos de Deus. E Deus ia tirar o reinado dele. Porém, Deus não tirou. Por quê? Porque Deus considerava o seu pai Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, era fiel a Deus. Porém, muitas das vezes, muita coisa pode acontecer ou não acontecer na vida dos nossos filhos, nossos parentes, por amor a nós, a pessoas que estão buscando a Deus. Eu não gosto de falar muito de mim, mas eu sou o único
na família de 8 irmãos, que sou adventista. E tenho uma família enorme. E eu tenho certeza que eles têm olhado muito para o meu exemplo, ou mau exemplo. E eu sinto a responsabilidade que eu carrego sobre minhas costas em relação a exemplos. E o povo de Deus foi sempre assim. Deus não destruiu, não tirou o reinado de Salomão por amor a Davi, porque Davi era fiel a Deus. Aqui, mais embaixo, fala no Salmo 34, versículo 7. Quem lembra sem olhar a Bíblia? Tem microfone lá atrás? O Salmo 34, verso 7. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o amam e os livra. Olha só, quer dizer isso para nós, que os anjos do Senhor acampa ao nosso redor. Acampa, por que a palavra acampa? Porque se você se desviar dos caminhos dele, o anjo também sai de perto de você. Então, irmãos, nós vemos aqui nesse versículo que você, se colocando na presença de Deus, o seu filho ou seu parente pode estar no outro lado da terra. Se você for fiel a Deus, Deus livra ele lá, não por amor a ele, mas por amor a você, que está sendo fiel a Deus. Nós vamos ver alguns outros exemplos na própria Bíblia, que explica e mostra a respeito disso. Eu digo para todos os pais e mães, você que está chorando pelos seus filhos, que não estão no caminho de Deus, você que está chorando, mãe, pelo seu esposo também, que não está no caminho de Deus. Não precisa ficar só chorando. Faz o melhor do que isso. Se coloque mais na presença de Deus, que você vai ver como Deus vai trazer eles. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo, ele vai voltar. Só depende de cada um de nós. Eu tenho filho também. Tenho 3 filhos que foram criados aqui dentro da igreja, porém não estão aqui. Estão morando comigo, mas não estão aqui. E eu tenho a esperança de ver eles aqui junto como era antes. Então, eu estou falando daquilo que eu estou sentindo na pele. Eu achava que quando era criancinha, quando chegar a 18 anos, está livre, tá pronto já, minha parte eu já fiz. Meu mais novo tem 18 anos. E agora eu reconheci e vi que agora que começou, agora que eu tenho que ser exemplo para eles. Eu tenho um de 18 e o mais velho de 23 anos. Que estão morando comigo ainda. Então estão de olho em mim, em tudo que eu faço. Então, mais do que antes, eu tenho que ser exemplo para eles. E eu digo para vocês também fazer o mesmo. Se eu orava 2 vezes por semana ou por dia, triplica as orações, porque Deus ouve. Como diz Salmo 34, né? O anjo do Senhor acampa ao redor dos que eu amo e o livra. Então, irmãos, nós vemos muitos exemplos. Outros exemplos também de Noé. A vida de Noé. Lá no Gênesis capítulo 7, verso 1. Lá fala também de Noé. Noé era um homem justo. Porém, Deus deu uma obrigação para ele. 120 anos fazendo uma arca, né? 120 anos se consagrando. E a profeta do Senhor diz que cada batida de martelo que ele dava era uma renúncia que ele fazia na vida dele. E chegou um dia, quando aquele barco estava pronto, Deus falou assim: Noé, chame sua família e entra naquela arca. E Noé começou a chamar a esposa, chamou os filhos, e vieram até pessoas que não eram da família, as noras, não é isso? Por quê? Aquele povo era honesto? Era sincero, aqueles filhos dele? Não, eles não eram. Mas Noé era. Então Deus, ele honrou a Noé. Ao exemplo que eles não eram honestos, que depois do que aconteceu, eles se desviaram dos caminhos de Deus. Então, irmãos, nós vemos que Deus, ele tem honrado os seus filhos.
Ele tem honrado os seus filhos que é fiéis a Deus, a Ele. Outro exemplo também que nós vemos na própria Bíblia, está lá em Gênesis 19, verso 16, que é a história de Ló. E é muito interessante a história de Ló. Ele tem uma representação muito grande para os nossos dias de hoje. Ló foi chamado por Deus para sair da cidade de Sodoma. Ele foi convidado a sair da cidade de Sodoma. Mas ele se demorava a sair daquela cidade. E muitas das vezes nós também fazemos isso. Deus nos chama e nós ficamos enrolando. Um dia eu faço isso. Um dia eu me arrependo. E nós vemos aqui no versículo 16, que diz: e eles, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas filhas, sendo o Senhor misericordioso, e tiraram-o e puseram fora da cidade. Deus aí foi misericordioso. A profeta do Senhor, ela fala que Deus salvou a família de Ló. Não era porque eles eram tão fiéis a Deus, mas é pelas orações de Abraão, seu tio, que Deus salvou o seu sobrinho. E nós vimos aí que Ló estava preso aos bens materiais, ele com a esposa. A profeta do Senhor fala a respeito disso também, que a esposa dele era muito materialista e não queria deixar os bens materiais para trás. E muitos de nós hoje acontece isso também. Ficamos olhando para trás, pensando que vamos perder alguma coisa, se apegamos tanto às coisas materiais que esquecemos da principal, que é a salvação. Outro exemplo que nós vemos também de Raabe, lá no livro de Josué, capítulo 6, verso 17, fala também um pouco da história de Raabe. Raabe era uma prostituta, e ela ajudou os espias a se esconderem, e depois do que aconteceu, ela pediu uma coisa só para os espias e para Josué: que eles salvasse quem? Seu pai, sua mãe e outras pessoas também que estavam junto. Aquela cidade, irmãos, foi destruída todinha. Só ficou somente a casa que Raabe e aquela família estava. É como se acontecesse alguma coisa agora aqui na nossa igreja, caísse todas as casas e ficasse somente isso aqui em pé. Deus, ele salvou a família de Raabe inteira por amor a ela, por causa da fidelidade que ela teve com os espias e também com Josué. Deus salvou aquela família. Mas uma coisa eu achei interessante. Será que é fácil acreditar numa prostituta? Será que foi fácil para aquela família acreditar naquela prostituta? Que Josué ia destruir, que Deus ia destruir aquela cidade? Com certeza não foi fácil. Mas uma coisa eu acredito: alguma coisa diferente aquela mulher tinha. Algum exemplo bom aquela mulher tinha representado para aquela família, para que eles pudessem acreditar nela. E isso também é muito interessante, porque o exemplo, não existe palavras para falar maior do que o exemplo. Outro exemplo que nós vemos também na Bíblia, o exemplo de Jó. Jó, capítulo 1, verso 5. Fala que Jó era um homem sincero. Vamos lá, quem quiser abrir aí. Ele era um homem íntegro, correto, temia a Deus.
e se mantinha afastado do mal. Quando terminava os dias de festa, Jó mandava chamar seus filhos a fim de purificá-lo. Levantava-se de madrugada, bem cedo, e oferecia holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seu coração. Essa era a prática de Jó. Olha só a fidelidade de Jó para com Deus. Ele achava: meu filho pode ter acontecido ou não ter, né? Que meu filho pode ter desonrado a Deus, então vou fazer um sacrifício por ele. O que quer dizer isso para nós hoje? Então isso aí, irmãos, é um exemplo para nós pais. Possamos ser como Jó, um homem íntegro que se desviava do mal. Eu vejo um exemplo aqui muito interessante também. A profeta do Senhor escreveu lá no livro dos Eventos Finais algo que tem chamado a atenção em relação às mães fiéis a Deus. Aqui diz, lá na página 254 Eventos Finais, diz assim: quando se assentar o tribunal e se abrir os livros, quando for proferido o bem-estar do grande juiz e colocada a coroa da glória imortal sobre a fronte do vencedor, muitos erguerão suas coroas diante do universo reunido e, apontando para a mãe, dirão: ela me fez tudo o que eu sou, pela graça de Deus. Suas instruções, suas orações contribuíram para a minha salvação. Olha só que lindo. Então, mães, você que está chorando pelos seus filhos, continue a orar. Como eu disse no início, se você orava 2, passa a orar 4 vezes pelos seus filhos. Não desista jamais dos seus filhos. Não desista jamais do seu esposo ou da sua esposa, dos seus parentes. Nós vemos outro exemplo com Josué, depois que tinha acontecido a guerra, e mesmo assim muitos ainda estavam se desviados dos caminhos do Senhor. Lá no livro de Josué, capítulo 24, verso 15, ele diz assim: ele reuniu aquele povo e fez essa palavra. Diz assim: porém, se vos parece mal aos nossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estava da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que quer dizer para nós, irmãos? Independente de pessoas que estejam nos desanimando, estejam caindo ao nosso redor, nunca devemos desviar dos caminhos de Deus. O mundo nos oferece muitas coisas passageiras, boas passageiras, que podem nos destruir. Mas nós nunca devemos entrar por esse caminho. Possamos ser fiéis nos caminhos do Senhor. E pode estar passando: como que eu posso começar a fazer isso com a minha família? Como que eu posso mostrar para a minha família o caminho certo de seguir? Porque a nossa família está de olho no nosso andar, está de olho no nosso ouvir, no nosso falar, no nosso vestir. Está de olho, porque é mais fácil ter desculpa do que seguir um caminho que tem abnegação, que tem renúncia. Uma coisa eu falo para todos nós: acredito que falta alguma coisa. E o que falta, eu vou falar para vocês o que é que falta. Se tem algum de nós,
Vou me incluir também porque eu já fiz isso. Se tem algum pai que está intrigado com seus filhos, se tem alguma mãe que está intrigado com seus filhos, se tem algum pai que está intrigado com seus parentes, seu pai, sua mãe, seus irmãos, o conselho de Deus é que possa chegar até ele e pedir perdão, antes que seja tarde demais. Só assim, não tem como Deus trabalhar no meu coração, se eu tiver magoado com outras pessoas. Até porque o mau exemplo, ele vai tirar muita gente do céu. Mas o bom exemplo vai levar muitas pessoas para o céu. Então, o meu apelo aqui para nós hoje, aproveite enquanto tem vida. Aproveite as oportunidades de ser um exemplo para a sua família. Se você não tem o costume de abraçar seus filhos, de tirar tempo para eles, de tirar tempo para sua esposa e vice-versa, faça isso, irmãos. Nunca é tarde. Hoje, como nós lemos até aqui, eu vi a irmã lendo aquele texto lá da Bíblia. Hoje, se ouvires a voz do Senhor Jesus, não endureçais o vosso coração. Aproveite a oportunidade, porque o amanhã não nos pertence, só pertence a Deus. E esse é o meu recado para nós nesse dia. Que Deus possa nos abençoar e abençoar cada